Graça e paz a todos, boa noite. Tá aqui um vídeo que eu não poderia deixar de fazer antes que acabasse a quarentena e que os cultos voltassem a acontecer de forma natural. O título desse vídeo é Isso Tem Que Acabar, e de fato algumas coisas têm que acabar. Em uma conversa muito descontraída com alguns amigos, nós estávamos discutindo alguns temas que eu poderia abordar aqui no canal, e o tema escolhido foi assuntos pertinentes que acontecem para o bom funcionamento do culto e da igreja. Então nós vamos falar aqui alguns temas que vai nos ajudar a ter uma ordem melhor, para que as coisas corram bem, para que tudo aconteça conforme ou de forma natural. Então vamos falar aqui sobre obreiro, vamos falar sobre pregador, vamos falar sobre pastor e vamos falar também sobre cantores, para que a gente possa cada um ficar no seu lugar e tudo ficar bem, tudo ficar tranquilo. Então algumas coisas são cômicas, outras já não são tão cômicas assim, e que precisa ser trabalhado para que as pessoas entendam de fato, quem está nos visitando ou quem ainda não conhece a sua igreja, não se assuste de uma forma espantosa como acontece algumas vezes. Primeiro personagem que nós vamos falar aqui é o obreiro. O obreiro, para quem não sabe, é aquela pessoa disponível na igreja. É óbvio que pastor é um obreiro, mas nós vamos falar sobre o obreiro no cargo de algumas congregações, como diácono, outros chamados como obreiro mesmo, que atende na porta e que assiste no púlpito. Ao longo desses anos na igreja, desde pequeno, meu pai é pastor, nós seguimos esse caminho, nós presenciamos algumas coisas que continuam acontecendo e com o passar dos anos vai piorando. Por incrível que pareça, piora. O obreiro que acha que ele tem que ser o centro da atenção, e para ele fazer isso, ele vai com um terno azul royal, brilhante. Ele vai com um terno verde abacate. Ele chega na igreja, todo mundo nota. Eu não entendo o que acontece na cabeça desse obreiro, mas isso tem que acabar. Não dá mais. Guarde esse terno para uma ocasião especial. Não sei qual ocasião que você poderia usar, uma festa fantasia, não sei, mas na igreja, pelo amor de Deus, para com esse terno, guarda ele. Você vai ser útil no culto. As pessoas podem até não te perceber, mas Deus está te vendo, varão. Deus está te vendo, varão. Deus está te vendo. Entenda isso aqui. Então, controla um pouco mais aí no terninho, coisinha básica, coisinha ali, nada de exuberante. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, tá bom? A gente vai dar dica de moda aqui também, brincadeira, mas é só uma sugestão para o obreiro não ficar muito pavão, né? Não ficar muito exposto. Esse obreiro, por vezes, ele é convidado para dar uma palavra de saudação. E eu acabei de dizer, palavra de saudação. Então, o que isso significa? Que não pode passar de 5 minutos. 5 minutos. Você que é um obreiro, você que está na igreja, perceba isso. Não pode passar de 5 minutos. 5 minutos é um tempo suficiente para que o obreiro possa passar a mensagem que Deus colocou no coração dele, para transmitir aquilo que ele está sentindo. Mas há algumas coisas que acontecem que nós que estamos aqui no altar, nós não sabemos nem como nos comportar mais. O obreiro não percebeu. A igreja inteira já sentiu que a palavra de saudação já passou do tempo. Ele não é o pregador oficial. Eu vou repetir, você não é o pregador oficial. E tem gente que está me assistindo aqui que sabe com quem eu estou falando. Você não é o pregador oficial da noite. Então, controle-se na sua saudação. E o que eu vou te pedir? Vou te pedir encarecidamente. Se foi te convidado e te dado a oportunidade para você dar essa palavra de saudação, faça isso. Dê a palavra de saudação, entregue a mensagem e desce do púlpito. Porque o que acontece? Muitas das vezes a pessoa se empolga demais e daqui a pouco essa mensagem fica extensa e as coisas começam a fugir do rumo. E agora, além da palavra de saudação que é dada para o obreiro, algumas igrejas adotaram a palavra da oferta ou o momento do ofertório que se dá uma palavra. Eu não vou me posicionar aqui se eu sou contra ou a favor. Acho que é válido, acho que dependendo da forma que se é abordado, eu acho que acrescenta alguma coisa, mas em suma não precisa entender isso como uma palavra oficial. É uma palavra do ofertório, é um momento que você vai fazer a igreja lembrar das bênçãos que Deus derrama, e amém por isso, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer aqui, seja prático, seja obediente ao que foi te dado e as coisas vão caminhar muito bem. Tem outra exposição de obreiros aqui que não dá para falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, porque eu ainda tenho que falar do pregador. Você que prega, você que ministra, você que sai por congregações, algumas coisas básicas acontecem, porque já aconteceu comigo também, e por vezes eu tive que me
me enquadrar novamente para que as coisas pudessem acontecer. Você que está como obreiro ou pregador, você tem que falar para a igreja. Evite ficar olhando para os pastores atrás. Me dá um desespero quando eu estou sentado no púlpito e o cara fica olhando para cá e eu fico assim, amém, glória. Ele está olhando para os obreiros aqui, não está olhando para a igreja. Aquilo me começa a me dar um desespero. Aí eu olho para a igreja, para ele perceber que eu estou olhando para a igreja e ele continua olhando para mim, para que eu olhe para ele. Fica uma confusão, me dá um desespero, eu não consigo nem entender mais o que ele está falando, quase que eu fico descrente. Então, olhe para a igreja. Se quer dar uma olhada para trás, cumprimentar alguma coisa, não tem problema nenhum, mas a atenção tem que ser voltada para a igreja. Outra coisa que eu tenho que me policiar, gritar menos. Eu sei que tem pregador que é pentecostal, eu sei que gosta desse movimento, eu sei que tem pregador, cada um tem o seu estilo, mas eu acho que para o ouvinte, essa palavra que é mais fácil compreensão, ela acha mais caminho no coração. É isso que eu entendo. Eu não estou te criticando você, não vai pregar na minha igreja, pelo amor de Deus. Até porque eu, por vezes, grito. E aí eu me controlo e, às vezes, eu até passei vergonha já. Falei assim, não, eu não vou gritar. E quando eu me dei conta, eu estava gritando e terminou o culto. E veio 2 obreiros falar comigo, pastor, o senhor falou que não ia gritar e gritou, né? Então, assim, as situações que acontecem até com a gente, é por isso que nós estamos aqui falando desse vídeo, para que sirva para vocês e também para nós aqui na questão de nós que ministramos e que temos essa comunicação com a igreja. Outra coisa, você foi convidado para fazer uma oração, é a oração da oferta. Já teve a palavra do ofertório, agora você vai fazer uma oração. É a oração do quê? Oração da oferta. Então você não vai orar por outra coisa, a sua oração é rápida, a sua oração é prática. Amém por isso, e acabou, é simples, não adianta eu ficar aqui. Mas não, ele pega o microfone para orar para a oferta, sabe que desespero que dá? E vai orando, e começa a orar pelas pessoas, e começa a orar pelos doentes, e começa a orar pelos enfermos, e começa a orar pela política, e começa a orar pela empresa que não está bem. Jesus amado, vai dar um desespero que eu já não começo nem ter mais fé de orar. Eu fico só ouvindo o que ele está falando, porque assim, eu já me desliguei, eu já estou em outro mundo. Mas então, foi convidado para orar pela oferta, ore pela oferta, convidado para orar por enfermos. A igreja pentecostal tem muito isso. Pronto. Ore pelos enfermos. Busque na sua oração sentido para aquilo que você foi chamado, sentido para aquilo que você foi dentro do propósito do culto. Então entenda o que está acontecendo. Sinta a igreja, sinta o movimento, irmão. Sinta o movimento agora, para que você possa conseguir passar para a igreja exatamente aquilo que está no seu coração. Não se perca nisso. Fique focado naquilo que você foi chamado, que Deus vai te honrar. Cantor foi chamado para cantar. Deixa eu te falar uma coisa. Foi chamado para cantar? Não queira pregar. A não ser que você seja Samuel Mariano. Tem lá o seu desconto. Se for Samuel Mariano, pode cantar, não tem problema nenhum. Canta, prega, deixa rolar. Não sou Samuel Mariano, então você vai cantar. Você vai fazer aquilo que foi te chamado para fazer. Você vai cantar bonitinho. Agradeço a oportunidade. Tem uns irmãos que ficam nervosos, que falam salve irmão com a paz do Senhor. No final do hino, isso aí nós já ouvimos muito, pessoas que têm a dificuldade de falar em público. Isso acontece por várias vezes. Para finalizar a questão aqui, pastor, a gente precisa tomar alguns cuidados. Esse negócio de pregar depois da pregação, sabe? Incomoda quem pregou, incomoda a igreja que já ouviu 1 hora de pregação. Então, diga amém, palavra de Deus para o nosso coração e segue o culto. Não precisa também ficar enchendo linguiça, não precisa ficar contando história em cima da história, irmão, porque assim, pro pregador, sei que agora vamos favorecer o nosso lado de pregador aqui, para você que pregou 1 hora e teve uma visão de um texto, o pastor que assume depois que você pregou para encerrar o culto ou para dar algum recado, que ele fala em cima daquilo que você não enxergou no texto, você fala, putz, você podia ter pensado naquilo, mas não era isso que Deus colocou no seu coração, foi porque o pastor falou que a sua mente foi para isso. Então, pastor, contenha-se nos agradecimentos, não precisa pregar novamente. A questão do horário tem incomodado muito, os cultos longos demais, há 3, 4 pregações no mesmo culto, o negócio assim tá eterno. Agora com a volta da quarentena, então, não sei como é que vai ser, acho que os cultos vão durar 6, 7 horas, a gente tem que ficar preparado para morar na igreja, levar os filhos, levar roupa, fogão, essas coisas, porque do jeito que tá indo, então assim, tentar seguir o horário bonitinho. Foi te dada a oportunidade, já fiz isso, é chato, mas infelizmente as coisas têm que acontecer. Gente, 2 horas de culto, você é convidado para pregar, você saiu de longe, preparou 1 hora de pregação, chegou lá, cantou 30 pessoas,
30 bandas tocou. Daqui a pouco eu falo da banda, vocês vão ver. E chegou a hora de você pregar, te deu 20 para as 9 para um culto que acaba 9 horas. Então, não faz isso com a sua igreja. Não faz isso. O principal é a palavra. Nós somos ali para ouvir a palavra. Então, nós precisamos ter essa ordem para as coisas acontecerem, porque é desesperador. Já teve vezes de eu pegar o microfone 10 para as 9 e entregar 9 e 5. Assim, Deus abençoe a igreja. O pessoal ficar assim, não, mas o que eu posso fazer, gente? Tô todo mundo cansado. Viu 56 hinos, só da harpa foi 12. Então, vamos fazer as coisas bonitinhas para as coisas caminharem de forma bacana. Banda, grupo de louvor. Não vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu vou finalizar com a banda e o grupo de louvor rapidamente. Banda, eu sei que tem hinos que vai ficar para a eternidade, vai, sei lá, 291 da harpa, vai ficar para a eternidade, mas você não precisa cantar um hino eterno, tá aquele que não acaba nunca. Parece que a banda, não sei se no ensaio deu certo, mas na hora do culto parece que ela não soube a hora de acabar. E vai, ministro, que negócio vai ficando desesperador, pelo amor de Deus. Alguém da banda, diga amém. Alguém puxa o cabo da guitarra. Outra coisa, baterista, você só é baterista, você não é o performance, você não é o guitarrista. Gente, qualquer um, você está tocando instrumento, é uma banda, então todo mundo toca, tá? Só umas dicas básicas aqui, com algum tempo de igreja, a gente vai percebendo que tem gente que exagera, tem baixista parecido demais, tem de tudo tem, né? A gente só precisa fazer esse controle. Grupo de coreografia, nossa igreja não tem mais, mas para você que não sabe, eu já fiz parte. 13 para 14 anos, eu fiz parte de um grupo de coreografia. Eu tenho fotos no grupo de coreografia, então eu sei, com conhecimento de causa, o que eu estou falando aqui. Passei por essa vergonha. E a minha dupla ainda era o meu cunhado Josué, que hoje tem 1,90 m, pesa mais de 100 kg, chega a ser desesperador. Se olhar aquelas fotos assim, a cara queima, mas eu fazia assim com a mão, eu gesticulava, fazia tudo certinho. Só que as meninas do grupo de coreografia, elas precisam entender que a expressão corporal era importante, principalmente para quem está fazendo a coreografia, mas é só uma expressão corporal, tá? Você não precisa rebolar, você não precisa querer ser a Anitta do culto. Não, vamos nessa pegada, vamos entender a mensagem do hino e transmitindo, e Deus vai ser glorificado através da sua vida, meus irmãos. Bom, gente, esse é o vídeo, não queria que ficasse muito longo, acho que 12 minutos aí, mas você que gostou, curte, dá o seu like, compartilha. Isso tem que acabar, essas coisas precisam acabar, a gente precisa andar em ordem na igreja. Você que tem sugestão para os próximos vídeos aí, nós iremos abordar outros temas, falaremos de coisas importantes também, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando, tá bom? Bom estar com vocês, um abraço, Deus abençoe.